Já convosco. Pode se assentar, por gentileza. Obrigado, Ministério de Louvor. Deus abençoe vocês sempre mais e mais. Nós estamos em uma série de mensagens sobre a família e nós estamos falando sobre alguns assuntos, muito importantes. E na semana passada nós falamos sobre o valor da mulher dentro do lar. E hoje nós vamos falar sobre o valor do homem dentro do lar. Eu quero que você abra seu coração, porque essa mensagem, embora a gente vai trazer diante de uma orientação, obrigado. Nós vamos trazer uma orientação voltada para o valor do homem dentro de casa, mas serve para que todos vocês conheçam, absorvam essa palavra e passe para alguém, compartilhe com alguém e seja essa mensagem uma bênção na vida de muitas pessoas em nome de Jesus. Amém, queridos? Inclusive eu quero pedir para que vocês insistam nisso, em compartilhar esses cultos da nossa igreja, para que mais e mais famílias e pessoas sejam abençoados pelo poder de Deus que tem acontecido através desses cultos aqui. Eu recebi um comunicado no meu WhatsApp de um membro dessa igreja dizendo que aquela palavra no final que eu liberei aqui no domingo, dizendo que Deus ia fazer nessa semana algumas pessoas serem surpreendidas pelo poder dele, e a pessoa me manda dizendo: pastor, Deus me surpreendeu já nessa semana. Então creia, porque o que está acontecendo no altar dessa igreja provém da parte de Deus, vem da parte do Senhor, amém? Cada palavra ministrada aqui, ela é debaixo do temor do Senhor e é para a edificação do povo de Cristo, do povo de Deus, da igreja do Senhor na face da terra, amém, queridos? Então por isso o meu pedido da divulgação. Falei rapidamente durante a mensagem, vou falar com mais calma nesse momento. Se você entrar na página da igreja, no canal do YouTube da nossa igreja, você vai ter lá o culto na íntegra, tá bom? O culto com louvor e tudo. Se você entrar no meu canal no YouTube, você vai ter apenas a mensagem lá, tá? Então da forma como você quiser, pelo canal da igreja, divulgando, compartilhando a mensagem do culto todo, ou entrando querendo compartilhar só a pregação, você tem as duas ferramentas. Faça isso. Pega um tempinho e compartilha com alguém o culto ou a palavra, e Deus certamente estará usando a sua vida para abençoar muitas pessoas em nome de Jesus. Amém, queridos? Então nós vamos à palavra do Senhor hoje com esse tema: o valor do homem dentro do lar. Estamos nessa série de mensagens sobre família, e o tema hoje é esse: o valor do homem dentro do lar. Antes de você abrir a palavra do Senhor, nós vamos ler bastante ou vários textos aqui. Eu vou pedir o auxílio do telão, já estamos combinados lá com o Gui, e assim que eu for citando, o Guilherme vai projetando lá. Como são vários textos e eu tenho tempo curto hoje, eu quero que você olhe para o telão e receba de lá as informações, e depois, se você quiser, conforme vai passando, anotando, lá na sua casa você vai poder observar com mais calma cada texto. Ou se você quiser ver a palavra novamente, você vai lá no YouTube da igreja, você pode ir no meu também, e você vai ouvir essa palavra de novo na sua casa, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. O valor do homem dentro do lar. Queridos e amados irmãos, preste bem atenção. Deus deu algumas responsabilidades àqueles que compõem uma família. Então as responsabilidades que Deus deu àqueles que compõem uma família, elas existem e estão na palavra de Deus como base orientativa para determinadas funções. Como por exemplo, existem responsabilidades para os filhos e para as filhas. Existem responsabilidade para as mulheres, as esposas. E existem responsabilidade para os homens, os maridos. Então, dentro de um lar, numa base chamada família, existem aqueles que são os pais, os filhos
e aqueles que individualmente compõem essa casa, que são as mulheres, também conhecidas dentro do lar como esposas ou filhas. Tem os homens, que são conhecidos como maridos ou filhos. Esses, para cada uma dessas categorias, a Bíblia dá respaldo e a Bíblia dá responsabilidades. E se cada uma dessas partes cumprir com suas responsabilidades, a probabilidade de você ter um lar abençoado é muito grande. A grande chance de você ter um lar feliz é muito enorme. A grande chance de você ver a vida de uma forma diferente, cada um cumprindo suas responsabilidades, é algo extraordinário. Só que esse ao mesmo tempo é o desafio. O desafio de eu, como homem, em casa e marido, cumprir minhas responsabilidades. Ao tempo em que eu tenho a minha esposa, e ela deve cumprir as responsabilidades como esposa, e os filhos cumprirem a responsabilidade como filhos. Então, para cada função dentro de casa, Deus deu para cada situação responsabilidades. E foi assim que aconteceu para com o homem. E por isso então o tema da mensagem: o valor do homem dentro de casa. Hoje nós vamos falar da responsabilidade, do valor do homem dentro de um lar. As primeiras responsabilidades foram dadas por Deus ao homem assim que Deus criou o homem do pó da terra. Então lá em Gênesis, é o que nós vamos ver agora, Gênesis capítulo 3, verso do número 8 ao verso do número 12, nós vamos observar que Deus deu responsabilidades ao homem, que era Adão, desde o momento em que ele criou o homem do pó da terra. Então, tirando como base, desde a criação do homem, Gênesis capítulo 3, verso 8 ao 12, o homem não pode fugir das suas responsabilidades. Ficou bem claro no início da criação do homem, que quando ele fugiu das suas responsabilidades, deu errado. Quando ele fugiu das suas responsabilidades, o caldo desandou. Quando ele fugiu das suas responsabilidades, quando ele fugiu dos seus erros, a coisa não deu certo. Então, desde lá, da criação do homem, a Bíblia já nos ensina que já é responsabilidade do homem não fugir das suas responsabilidades. Quem está entendendo diz amém. E o que nós temos visto nos dias de hoje são muitos homens fugindo das suas responsabilidades. E toda vez que um homem fugir das suas responsabilidades, não vai dar certo. Toda vez que uma mulher fugir das suas responsabilidades, não vai dar certo. Todas as vezes que um filho ou uma filha fugir das suas responsabilidades, não dará certo. Então nós estamos enxergando, e vamos ler o texto bíblico agora, para entendermos que desde a criação, Deus deu para o homem responsabilidade. Mas o homem, ele fugiu da sua responsabilidade e pagou caro por isso. Então vejamos, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, verso 8: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou ao homem: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore a qual lhe proibi comer? Uma pergunta para o homem. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Aumenta o som para mim, Gui, eu estou com um pouco de som seu aqui, por favor, obrigado. Observe que esse texto que nós estamos vendo aqui agora, em Gênesis capítulo 2, Deus criou o homem do pó da terra, e nos versículos 15 a 17, Deus coloca o homem no jardim do Éden, para cuidar e lavrar. Então, quando Deus cria o homem, Ele dá uma função para o homem. Quando Deus cria o homem do pó da terra, sopra nas narinas dele o fôlego da vida, Deus dá para o homem uma função, uma missão, uma responsabilidade.
que é cuidar e lavrar da terra. Mas Deus também deu uma ordem para que o homem não comesse de um fruto de uma determinada árvore. Então observe, a ordem que Deus deu para Adão foi para Adão. Eva não existia ainda. A responsabilidade que Deus deu de lavrar a terra e cuidar dela foi para Adão, para o homem, não para a mulher. E quando Deus olha nos olhos de Adão e passa a informação, de todas as árvores você poderá comer, menos daquela, essa ordem é apenas dada a Adão por enquanto. Eva ainda não está na história. Então é Adão que recebe uma incumbência, é Adão que está recebendo uma responsabilidade. Lógico que quando Eva nasce, quando Eva é criada, a responsabilidade que está para Adão cumprir, também é para Eva cumprir. Mas o texto é bem claro que a informação da ordem foi para Adão primeiro. E isso você precisa entender, porque isso revela a maneira como Deus chama o homem para a sua responsabilidade. Deus, ele não foi tirar satisfação com a mulher, foi? Não. Nós lemos o texto aqui que na virada do dia, à tardezinha, Deus está vindo pelo jardim do Éden, e ao ouvir dos passos de Deus, Adão se esconde junto com Eva. E quando Adão se esconde, a Bíblia diz que Deus pergunta por Adão: Adão, onde estás? Perceba que Deus já sabe o que havia acontecido, e Deus ele vai direto no homem, porque a responsabilidade era do homem. Deus havia dado uma responsabilidade para ele. Adão, onde estás? E Adão, ele com vergonha, ele diz a Deus: eu estou escondido, porque eu estou envergonhado, porque eu estou nu. A conversa continua com Adão, e Deus sabe que Eva está com ele. Mas Deus deu a responsabilidade para quem? Para o homem. Então Deus olha para Adão e diz: mas por que você sabe que você está nu? Por acaso você comeu do fruto da árvore que eu lhe proibi? Não há assim, que eu proibi vocês, porque o papo reto é com Adão agora. Eva também estava proibida de comer. Adão passou a informação, não é para comer. Então Eva errou em ter comido, ok? Mas quando Deus vai tirar satisfação, Ele não conversa com Eva. Ele tira satisfação com o homem, com quem Ele deu a ordem no princípio. E Ele diz: por acaso você comeu do fruto da árvore que eu lhe proibi de comer? Aí o homem, ele está sabendo da responsabilidade dele. Adão sabia da sua responsabilidade, só que ele foge. E toda vez que um homem foge das suas responsabilidades, ele não está fazendo a coisa correta. Adão olha e diz assim: a mulher que tu me deste. Não foi isso que Deus perguntou para ele. Deus não perguntou para ele: quem te fez comer? Deus perguntou para ele: você comeu da árvore que eu não pedi para você comer? Ele não perguntou quem fez ele comer. Quem está entendendo até aqui? Eu preciso que você esteja comigo. Quem está entendendo até aqui? Deus não perguntou quem te fez comer. Ele perguntou: você comeu da árvore que eu pedi para você, do fruto da árvore que eu pedi para você não comer? Por isso Deus, ele não vai tirar satisfação com a mulher, e sim com o homem, porque ele havia dado essa ordem para o homem. Agora escute, porque eu estou trazendo essa mensagem lá do princípio da criação e emendando já com hoje. Por exemplo, muitos homens, muitos maridos, pais, estão vendo sua família desobedecer princípios. Estão vendo sua família desobedecer princípios e não estão fazendo nada. Ou alguns acabam desobedecendo os princípios também. Aí vai uma informação: depois não adianta fugir das consequências. Deus estava dizendo assim para Adão: Adão, eu pedi para você não comer daquele fruto, mas foi Eva. Escute, Adão, a conversa nem Eva existia, era eu e você. Eu lhe proibi de comer daquele fruto.
Agora nós vamos desvendar o caso e eu vou entender Eva. Aí você percebe que Deus vai para Eva e diz: Eva, por que fizeste isso? Aí Eva diz: foi a serpente. Mas desde o começo Deus, ele trabalha olhando para Adão e falando com o homem, por causa da responsabilidade que ele deu para Adão. Agora entenda, Deus deu responsabilidades para nós homens. Nós vamos conhecer algumas delas aqui, que nós não podemos fugir dessas responsabilidades, porque se fugirmos dessas responsabilidades, nós vamos pagar um preço alto. Porque Adão pagou um preço alto, Eva pagou um preço alto, a serpente pagou um preço alto. Mas o preço que Adão pagou alto foi por causa da sua desobediência. Nós vamos conhecer algumas responsabilidades agora, que demonstra os verdadeiros homens valorosos. Semana passada eu falei das mulheres virtuosas, e as mulheres tiveram que aguentar firme as costas, porque Jeová falou. Cadê as irmãs que estavam aqui? Ou presencial ou online aí, levante a mão. Isso. Agora os homens, pruma. Nós homens ajeitemos o nosso lombo, porque o Senhor quer falar conosco agora também. Porque existem responsabilidades nossas. Escute bem, nós vamos conhecer aqui agora algumas responsabilidades que demonstram os verdadeiros homens valorosos, homens de valor dentro de um lar. Escute bem, um homem valoroso ama a sua esposa. Presta atenção nisso. Um homem valoroso ama a sua esposa. Amar é atitude. Se amar é atitude, quem ama demonstra. E se quem ama demonstra, uma das maneiras de demonstrar que ama é cuidando e zelando. A pergunta é nessa noite: homens, você tem cuidado da sua esposa? Presta atenção que eu não estou falando se você tem comprado roupa para ela, só isso, não. Vai além disso. Você tem cuidado da sua esposa? Cuidar é zelar. Eu só zelo daquilo que é importante para mim. Se não for importante, não entra na categoria do meu zelo. Independente do tempo de casamento que você tenha, a pergunta é: você tem cuidado da sua esposa? O homem valoroso ama a sua esposa. Amar é atitude. Quem ama demonstra. Quem ama cuida. Quem ama zela. Você tem zelado da sua esposa? Cuidar aqui é zelar. Zelar do quê? Além de dar vestimenta, zelar do quê? Zelar do corpo, zelar da mente dela, zelar do emocional, zelar do sentimental, zelar do espiritual da sua esposa. Você tem feito isso? Ponto. Porque o homem valoroso ama a sua esposa. Você tem, homem, elogiado sua esposa quando só está você e ela? Ah, pastor, na hora de coisar, e os pais explicam depois isso, ou não explica. Na hora de coisar eu elogio até. Ok, eu entendo você. Mas você tem elogiado sua esposa em público? Você tem elogiado sua esposa na frente dos seus filhos? Porque o homem valoroso, o homem top, o homem valoroso é um homem que ama a sua esposa. E quem ama, demonstra. O homem valoroso ama a sua esposa como a si mesmo. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 3, verso 19. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. As mulheradas hoje estão tudo assim, ó.
Aleluia. Deus é maravilhoso. Esse culto, pastor, tinha que ter mais. Maridos, amem suas mulheres e não as trate com amargura. Outras versões dizem assim: vós maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Irmãos, o homem valoroso é o homem que ama a sua esposa como a si mesmo. E amar a sua esposa para o homem valoroso significa que ele procura não se irritar contra ela. Porque preste atenção, toda vez que o homem der lado à ira, à irritabilidade, a grande chance de dar problema é quase 90%. Como também o efeito contrário da mulher. Se a mulher, ela procurar irritar o marido, a chance de dar confusão é muito grande. Mas o texto está sendo muito claro: vós maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Nós homens precisamos, na qualidade de homens valorosos, amar nossa esposa e procurar não se irritar contra ela. Tem gente pensando, é um desafio. Eu não estou dizendo que não é, mas eu estou dizendo para você que a Bíblia pede para nós não tratar a nossa esposa com amargura. E o que tem de homens, maridos, e quem está aí já no rumo do namoro, que já pensa como seria essa vida de casado, você preste bem atenção, porque existem muitos maridos que dizem amar suas esposas, mas que as irrita, e com isso provoca a ira dentro de casa. O homem valoroso é aquele que ama a sua esposa como a si mesmo. O homem valoroso é aquele que ama a sua esposa e não provoca a sua ira. Quem está me entendendo, diga amém. Efésios capítulo 5, verso 25 e 29. Olha o que a Bíblia diz: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Aí, Paulo volta a dizer: da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Então o desafio bíblico do homem valoroso é o homem que ama a sua mulher, compreendendo que dessa maneira ama a si mesmo. Quem está entendendo? Se eu amo a mim mesmo, eu preciso, na mesma proporção, entender que eu preciso amar minha esposa. E olha como o texto termina: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. O que é que Cristo está fazendo com a igreja aqui hoje? Alimentando e cuidando dela, através da palavra. Quem está entendendo isso? O que é que o texto está dizendo? O texto está nos dizendo que ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele. Aqui o texto não está falando de gente bombada, cuida do corpo, nossa, não. Aqui está falando assim, que quando você está passando mal de fome, você para comer. Aqui o texto está dizendo que você não deixa o seu corpo sofrer, você cuida dele. Aí você está com uma dor de cabeça, você toma um remedinho. Por quê? Porque você está cuidando do seu corpo. Aí você bateu o dedo, está doendo, está inchado, você vai para o hospital. Por quê? Porque você está cuidando do seu corpo. Então a Bíblia está dizendo: ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele. É nessa proporção que você se ama, a ponto de alimentar o seu corpo e cuidar de você, que a Bíblia está dizendo que nós, homens, precisamos amar a nossa esposa. Quem entende isso? Irmã, se você não se sente amada, comece a orar a Deus, para que Deus faça seu marido amar você na proporção como a Bíblia pede.
Porque se isso acontecer, sua casa vai ser uma bênção, seu lar vai ser uma bênção. O homem valoroso se preocupa com o jeito que sua esposa se veste. Está na Bíblia. O homem que não tem valor não se preocupa com o jeito que a sua esposa se veste. Escute isso. Um homem valoroso, ele sempre vai se preocupar com a maneira como a sua esposa se veste. Assim como a mulher virtuosa nesse texto também, ela é virtuosa e valorosa, porque ela se preocupa com a maneira como o seu marido se veste. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 7, verso de número 4. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. O que é que esse texto está dizendo? Que nós precisamos lembrar que quando casamos nos tornamos uma só carne. Então as coisas não é do jeito que eu acho ou penso, e as coisas não é do jeito que a pastora acha e pensa. Porque se eu olhar e não gostar de algo na pastora, eu devo ter liberdade de falar. Se ela não gostar de algo em mim, ela deve ter liberdade de falar. Então a Bíblia está dizendo assim, ó, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, e sim o seu marido. Se o marido olhar e achar que a roupa está indecente, ele pode comentar e dizer, não gostei. Ah, mas todo mundo usa, mas eu não gostei. Não sou todo mundo. Mas o que eu tenho que fazer? Eu comprei, vende. Só para você ter uma noção do que o texto está querendo dizer. Por quê? Porque o homem, ele tem autoridade sobre o corpo da sua esposa, como a esposa tem autoridade sobre o corpo do seu marido. Agora escute, o que me pasma muitas vezes é eu ver muitos homens que não se importam com isso. Se o homem não se importa com o jeito que a sua esposa veste, ele não é um homem valoroso, nesse quesito. Se o homem não se importa com a maneira como a sua esposa posta as fotos, ele não é um homem valoroso nesse quesito. Porque a mulher de um homem valoroso, ela se preza. Como o homem de uma mulher valorosa se preza. Quem entende isso? Se eu já tenho uma mulher, se minha mulher já me tem, eu não preciso postar nenhuma foto para chamar a atenção de ninguém. Porque eu devo chamar a atenção da minha esposa e ela chamar a minha atenção. Quantos estão entendendo isso? Então o homem de valor é o homem que preza, que se preocupa com a vestimenta da sua esposa, simplesmente porque ele a ama como a si mesmo. O homem de valor, quando decide casar, e aí nós temos aqui os dois grupos, pessoas que já casaram porque tomaram essa decisão, e pessoas que estão namorando ou não estão namorando, mas pretendem casar. Escute bem, o homem de valor, quando decide casar, deixa pai e mãe e se une à sua esposa. Efésios capítulo 5, verso 31, a Bíblia diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão ou tornar-se-ão uma só carne. Quando a Bíblia diz que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, esse deixar pai e mãe costuma-se ser geográfico, emocional e financeiro. Está cheio de homens que casaram e não conseguiram até hoje deixar pai e mãe geograficamente, emocionalmente e financeiramente. Quando a Bíblia diz
Por essa razão o homem, essa razão é o casamento, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. A Bíblia está dizendo assim, ó, há uma necessidade de deixar. Você já parou para pensar por que é que todo pai, ou alguém na figura de um pai, ou na figura de responsável pela noiva, no dia do casamento, leva a noiva até o noivo? Já parou para pensar o porquê disso? Que, por exemplo, por que é que o pai da pastora entrou com ela e eu estava lá e ele foi na minha direção levando a filha dele até mim? E quando chegou perto de mim, ele a despediu com um beijo e entregou para mim. Ele volta para trás, sai de cena naquele momento e eu assumo a filha dele para o altar. Você já parou para pensar por que isso acontece? Naquele momento, o pai está transferindo a autoridade que ele tinha sobre a filha para o marido agora, porque os dois tornaram-se uma só, ponto, acabou. Pai e mãe nenhum tem autoridade mais sobre o filho e a filha quando ele casa, acabou, cortou o cordão umbilical. Não é uma cena bonita, deixa o pai levar, deixa alguém que sempre cuidou levar, não, é uma transferência de autoridade. Quem compreende isso? É alguém levando, dizendo assim, ó, até hoje estava sob minha responsabilidade, a partir de agora é sua. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando um homem quer casar, ele deve deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, e os dois tornar-se-ão uma só carne. Só que existe muitos que não conseguem deixar o pai geograficamente. O que é isso? Não consegue sair da casa, não consegue sair, e alguns quando conseguem viver, ainda, vamos lá, mas na maioria das vezes pode dar problema, aonde tem marido, mulher, sogro e sogra, entendeu? Pai e mãe pode dar problema, a grande chance de dar problema é enorme. Agora, quando a Bíblia diz deixará o pai, deixará o filho, deixará pai e mãe e unir-se à sua mulher, não é só o aspecto geográfico, é o emocional. Em que aspecto? Qualquer probleminha vou contar para minha mãe, vou contar para o meu pai, preciso desabafar com eles, eu preciso ir lá contar para eles. Não se desligou emocionalmente. A pastora está aqui, sabe disso, dos perrengues que nós já vivemos, das lutas, das dificuldades, das crises financeiras, ministeriais. E eu não procurei meu sogro, não procurei meus pais, lutei, batalhei, busquei experiência, sentei com gente, quis deixar meus pais livres de preocupações, porque meu propósito para com meus pais e meu sogro e minha sogra é levar bênção. Só no último dos minutos do segundo tempo, que não dá mais, eu pedirei ajuda, porque não sou orgulhoso de não pedir. E eu sei que as pessoas que podem nos ajudar é aqueles da família. Mas eu estou falando de homens muito frouxos que existem hoje em dia, que acontece um vendaval, corre para a mãe e conta. Não pode ter uma discussão dentro de casa, porque relacionamento conjugal vai ter em alguns momentos algumas discussões, algumas ideias que não batem, alguns dias que vão ter que conversar, algumas conversas diferentes, e não aguenta resolver aquilo sozinho, que tem que ir contar para a mãe, tem que ir contar para o pai. O que é isso senão o filho e a filha que não deixou o pai e a mãe emocionalmente, e o pai e a mãe tentando ajudar não consegue, porque para muitos pais a era mudou. Na minha época fazia assim, pai e mãe, mudou tudo. E o que dizer de homens que decidem casar e não deixam os pais financeiramente? Meus filhos estão me vendo pregar essa mensagem, para eles algumas coisas vão fazer sentido só lá na frente. Lá na frente. Mas eu preciso ensiná-los. Eu tenho que ensiná-los que eles não poderão depender de mim financeiramente. Eles têm que voar o voo deles. Eu tenho dito para eles em alguns momentos assim: vocês vão ganhar mais do que o pai,
vocês vão viver financeiramente melhor do que o pai. Estou profetizando na vida deles. Eles não entendem muitas coisas do que eu falo. Mas por quê? Porque eu quero que eles não dependam de mim financeiramente, a não ser por um socorro que de repente necessite. Se eu puder, eu estou à disposição. Mas eles precisam entender que não é um vento de luta financeira que eles têm que correr para mim. Eles têm que aprender a lidar. A Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Quantos estão entendendo isso? O homem de valor, quando decide casar, deixa pai e mãe e se une à sua esposa. Estamos enfrentando uma barra juntos. Estamos enfrentando uma dificuldade juntos. Quem? Eu e ela. Não é eu, ela, papai e mamãe. Por que você está chorando? Eu queria voltar para minha casa, porque lá não tinha problema. Você que pensa. É que seu pai e sua mãe foi sábio e não passou o problema para você. Mas sempre teve problemas. E o homem valoroso, quando decide casar, ele deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Houve uma época que eu tive que aconselhar uma família, porque o pai da moça levava carne à riveria, estragava, abastecia a casa, chegava com compras. A intenção dele era boa, de um pai querer ajudar, mas estava errado. Sabe por quê? Porque o rapaz, quando eu estava aconselhando ele, disse assim: pastor, eu me sinto um nada, eu me sinto um lixo, porque eu quero fazer para minha esposa, só tem eu e ela, eu quero fazer a responsabilidade de um lar, de ir lá no mercado comprar, por mais que seja simples, mas comprar. Aí quando eu penso em ir, chega ele, o painho, com um carro cheio de coisa. Ó, comprei para você, galão de água descendo nas costas, água mineral, porque ela sempre tomou água mineral. Naquela ocasião eu precisei ir na casa do pai e da mãe, que não era assim, não tinha contato. Quando eu cheguei lá, eu falei assim: ó, eu preciso falar uma coisa para vocês. O casamento da filha de vocês está em jogo. Como assim? Eles são uma bênção? O que está acontecendo, pastor? Eu falei: então, o motivo é o senhor. O senhor é a causa da separação que vai acontecer. Não tem o que fazer, vai acontecer. Mas por quê? O senhor tem acostumado a levar as coisas lá? Direto. Meu Deus. Confere que o senhor leva galão d'água toda semana. Meu Jesus. O motivo é esse. O rapaz não se sente homem. E ele é homem. O senhor nunca vai conseguir que eles tenham a vida que o senhor tem. Porque para o senhor chegar aqui, o senhor ralou. O senhor não começou desse jeito. O senhor não começou com o carro que o senhor tinha. Começou? Não. O senhor tem a vida que o senhor tem hoje, o senhor tinha lá no começo? Não. Mas o senhor quer dar para sua filha a vida que o senhor tem hoje? Está errado. Sua filha decidiu casar. Não dá para ter 100 mega de Wi-Fi, ela vai ter 50 mega. Não tem muito o que o senhor fazer. Porque o senhor tem que ensinar eles a batalhar. Tem que ensinar a pescar e não dar o peixe, não é assim, Mazinho? Tem que ensinar a pescar, né, Zé? Não é dar o peixe. Dar o peixe é agora pesca. Eu estou aprendendo a pescar com essa turma da igreja aí, ó. A vara está assim, ai, a vara, pastor, eu puxei, fisgou, tu escapou. Pastor, você não deu a segunda fisgada para garantir? Foi que eu lembrei de segunda fisgada. Fiquei tão doido ali com aquele negócio da primeira que envergou minha vara. Ai, meu Deus do céu. Vai pescar com a pastora um dia que você vai ver. Peguei. Todo mundo assim. A moça pegou ali. Aí daqui a pouco o grito é: peguei. Daqui a pouco escapou. Bem murchinha, escapou. Esses pescadores, viu? Não é fácil pescar, tirar um peixe da água, não. É fácil para quem tem habilidade. Chegar para o seu filho que quer casar, você vai falar para ele assim: ó, então beleza, ó, deixará o filho, o pai e mãe, unir-se à sua mulher. É isso que você quer? É isso, ok. Então, voe. Eu não vou te dar o peixe, eu vou ensinar você a pescar. E se você é pai e mãe e ainda não está ensinando seu filho a pescar,
Você está entendendo a minha linguagem? Não está ensinando a vida como ela é, você já está perdendo tempo. Você tem que ensinar. Porque quando ele decidir casar, deixará o pai e mãe e se unirá à sua esposa. O homem valoroso se esforça para ser respeitado em casa. Efésios 5:23, olha o que está escrito. Pois o marido é o cabeça do lar. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Escute isso aqui. Aqui o texto fala de governo, que nesse caso, irmãos, tem a ver com respeito, com autoridade, e não autoritarismo. São coisas diferentes. Presta atenção. Autoritarismo é mandar e pronto. Não importa o que o outro pensa, é assim e pronto. Isso é autoritarismo. Autoritarismo é eu mandar e ponto, acabou. É desse jeito e ponto. Isso é autoritarismo. Tem muitos pais que usam autoritarismo e não autoridade. Tem muitos homens que usam autoritarismo e não autoridade. Porque autoridade é ganhar o respeito de todos dentro de casa. E para isso, para ter autoridade, eu não preciso gritar. Eu vou ter autoridade quando eu gritar. Daniel, Miguel, Renata. Não, isso não é sinônimo de autoridade. Autoridade é quando eu ganho o respeito deles dentro de casa. Eu posso falar num tom baixo e eles todos me respeitam. Quem está entendendo isso? Vamos voltar para o pesqueiro? As crianças estão no pesqueiro. Ô pai, eu posso ir lá do outro lado? Cuidado. Não vá correndo. Começa a andar. Não aguenta. Criança é criança. Não corre. De longe. Não corre. O que é isso? Não é autoritarismo. É autoridade. Quem está entendendo? Por quê? Porque tem um respeito. O homem valoroso se esforça para ser respeitado em casa. E esse respeito se ganha através da autoridade que você tem dentro da sua casa, ou a autoridade se vem por meio do respeito. No autoritarismo se obedece por medo, na autoridade se obedece por respeito. Quem está entendendo isso? O homem valoroso ensina seus filhos e filhas os dois caminhos da vida. Os dois caminhos que existem: o da vida e o de Deus. O homem valoroso ensina isso em casa. O da vida, ele ensina junto com a sua esposa o que? Responsabilidades, educação, comportamento. São coisas da vida. Não pode roubar, não pode pegar aquilo que não é seu, não pode xingar, não pode desrespeitar os mais velhos. É ensinar a vida. O de Deus, o caminho de Deus que o homem valoroso ensina a seus filhos e filhas, é o caminho da verdade, é o caminho da igreja, é o caminho da fé, é o caminho da presença do Espírito Santo. Provérbios capítulo 22, versos 5 e 6, a Bíblia diz: no caminho do perverso há espinhos e armadilhas. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Todo pai valoroso vai ajudar a sua mulher virtuosa a ensinar seus filhos o caminho da vida e o caminho de Deus. Porque o caminho da vida, o pai vai mostrar que o caminho é perverso. No caminho perverso há espinhos e armadilhas. Sai fora dele. Instrua a criança segundo o objetivo que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles.
O homem valoroso instrui o seu filho e a sua filha segundo os objetivos que tem para elas. Isso é um homem valoroso. O homem valoroso, com equilíbrio, equilíbrio, ajuda sua esposa a disciplinar seus filhos e filhas. Todo homem que olha para a mulher e diz assim, vê você isso aí, nesse quesito não está sendo um homem valoroso. O homem valoroso é o homem que mesmo chegando do trabalho cansado, consegue dar atenção para a esposa, para ouvir e saber sobre os filhos, a ponto de sentar com eles e trazer a disciplina se necessária. Todo homem que abandona isso e diz, a mãe vê lá você, e não ajuda a disciplinar, não é um homem valoroso nesse quesito da educação dos filhos. Provérbios capítulo 13, verso 24, a Bíblia diz, o que não faz o uso da vara odeia o seu filho, mas o que o ama, desde cedo o disciplina. Algumas versões diz castiga. Já colocou teu filho de castigo? Eu tenho uma dó. Já colocou tua filha de castigo? Eu tenho uma dó. Vocês já ficaram de castigo alguma vez? Eu tenho um respaldo bíblico. Olha o que a Bíblia está dizendo: o que não faz uso da vara odeia seu filho, odeia sua filha. Por quê? Porque a vara não é sinônimo de arrebentar a criança. A vara é um sinônimo na Bíblia de educação. Tem muitos pais que fazem errado, bate nos filhos com a mão, e a mão, seu filho tem que saber que é para abençoar e não para bater. Agora a Bíblia diz que a vara é o instrumento pelo qual você usa para disciplinar. Coloca, se for necessário, tua filha e teu filho de castigo. Claro, estou falando para aqueles que são mais criança, né? Para aqueles que estão sendo formados, estão crescendo. Porque a Bíblia diz que o pai e a mãe que não faz uso da disciplina é como se estivesse odiando seu filho. Está criando um monstrinho no dia de amanhã. Presta atenção. A disciplina só é um ato de amor. A disciplina, corrigir, disciplinar, só é um ato de amor quando ela é aplicada na hora certa, da maneira certa e no lugar certo. Espera aí que o pastor ensinou que tem que pegar uma vara, você pega um tronco. Não dá. Não dá. Tem gente aqui que lembra da época do fio. Alguém aqui apanhou de fio? Deixa eu ver. Olha lá, fio, ó. Eu nunca apanhei de fio, mas tinha gente que apanhou de fio. Tinha pais que era bom, esticar, voltar, rapá, ai, aquele vergão. Quase uma mutilação, dependendo onde pegasse. Entendeu? Tinha pais que ia puxar a orelha, não puxava a orelha, quase trazia para fora o cérebro da gente. Torce, vira, opa, você tenta corrigir, para não doer, parece que dói mais. Entendeu? Passa aqui que você vai apanhar de cinta. Não, vai apanhar de cinta. Passa. Vou contar até 10. Se não passar, apanha 2 vezes. Já estava vindo. No caminho que estava indo, vinha a chibata. Pá! A hora que batia, ai! A outra, pá! E o seco comendo sorte pro quarto, ó. E eu pergunto assim: matou? Naquele tempo antigo. Claro, hoje não se faz isso, mas a Bíblia está dizendo assim, ó: corrige o seu filho com vara, traz disciplina, põe de castigo. Como é que chama aquela mulher do programa lá, que Super Nani? Super Nani? Conforme a idade da criança, bota de castigo. Não é assim? 7 anos, 7 minutinhos. Parece que é 7 anos parado lá. Minha mãe dizia assim para mim: engole o choro. Meu pai falava assim: engole o choro. Até hoje não entendi muito isso aí. Engole o choro. Engole o choro. Aí o pai saía, soltava. Engole o choro, menino.
Quem aqui já ouviu o pai e a mãe falar engole o choro? Aí, ó, falando pra você. Engole o choro, menino, engole o choro, engole o choro. Presta atenção, o homem valoroso, com equilíbrio, ajuda a sua esposa a disciplinar seus filhos. Provérbios capítulo 23, verso 13, a Bíblia diz: não evite a disciplina, não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Nenhuma criança morre porque você corrigiu com varinha e colocou de castigo. Nenhuma criança morre. Não. Provérbios capítulo 19, verso 18: discipline seu filho, pois nisso há esperança, não queiras a morte dele. Olha outra versão que eu tenho: castiga o teu filho enquanto há esperança. Bota de castigo, bota para pensar, corrige na varinha, enquanto há esperança. Mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. Ou seja, equilíbrio. A Bíblia não está ensinando você a arrebentar teu filho de pancada. Não, a Bíblia está ensinando você a corrigir e colocar para pensar. Todo homem que ajuda a mulher a fazer isso é um homem valoroso. Porque se o homem não ajuda a fazer isso, a criança fala assim: essa mãe veio do outro mundo. Minha mãe diz que é crente, é nada. Não é, essa mulher aí tem hora que o demônio entra nela, que ela fica brava. E o pai, quando chega, é só a mãe que corrige, só a mãe que coloca na varinha, só a mãe que põe no castigo. O pai, esse pai, ele veio do céu de luz. O meu pai, ele é anjo celestial. Meu pai é uma bênção, porque meu pai não me corrige, meu pai não me bate, meu pai não me põe de castigo, meu pai é uma bênção. Então o homem valoroso é o homem que ajuda a sua mulher a corrigir seus filhos. O homem valoroso é também um trabalhador, porque trabalhador ele vai ser provedor. Quem está entendendo isso? Gênesis capítulo 3, verso 19, a Bíblia diz: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. O homem valoroso é também um trabalhador. Trabalhador. Aí você tem uma filha mulher, você vê que começou a ciscar em volta dela. Uma das primeiras coisas: é homem de Deus? Ama a Deus, teme a Deus? Depois você vai vindo assim, ó: trabalha? Ah, já tem uns 8 anos que está parado. Quê? Mas fazendo o quê? Não, ele não sabe. O pai dele ajuda ele. O pai dele mantém ele, a mãe dele mantém ele. Como é que é? Ele não trabalha? Não, ele não foi fazer ainda uma entrevista lá no Jovens Aprendiz. Ele não fez nada ainda. Ele não se coloca ela não se coloca. Como é que é esse negócio? O homem valoroso é um homem trabalhador, porque o trabalho vem a provisão. Quem está entendendo? Meu pai, as coisas mudaram. Meu pai falou para mim assim, ó: sua mãe trabalhou na lavoura de café, eu trabalhei na lavoura de cana. Você vê que o pai, os meninos que brincam com ele: ô louco vovô, tem uns músculos, hein? Ele tem uns músculos no braço, e esse músculo é daqui, ó. Pai, desde quando o senhor começou a trabalhar? 13 anos. Tem 70 anos e tem saúde. Quem está entendendo? Aí tem pai que olha para o filho e para a filha, ou vamos falar do homem: ai, mas tadinho, vai levantar cedo. Foi dormir ontem, 00:30, 1h, deixa ele descansar até as 10. O homem valoroso é também um trabalhador. Quem está entendendo? O homem valoroso trata a sua esposa com honra. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha o que a Bíblia está dizendo: vós, maridos, sejam sábios no convívio, no conviver
com as suas esposas, com suas mulheres, e tratem-nas com honra. O homem valoroso trata a sua esposa com honra. Ó, vou dar uns motivos. Você senta à mesa para comer, ela preparou o almoço. Se você olhar para ela como empregada, você não honra ela. Aí você usa a sua roupa, alguém lavou, foi ela que lavou, e você acha que ela é uma empregada, você não honra. Tem que fazer mesmo. Aí você usa uma roupa passadinha. Se você não olha com honra, você olha com o olhar de empregada. Tem que passar minha roupa mesmo. E não é assim. O homem valoroso honra a sua esposa. Ele olha para a roupa que veste, ele olha para a roupa passada, ele olha para a casa limpa, ele olha para a comida na mesa, ele olha para o café pronto, ele olha para o simples doce que foi feito numa hora do dia para atender uma necessidade, um desejo de alguém da casa. Quando ele olha para essas coisas, o homem valoroso trata a sua esposa com honra. O homem valoroso sabe dar tempo para a sua família. Eclesiastes capítulo 3, verso 1: para tudo há uma ocasião, e há um tempo para cada propósito, debaixo do céu. E todo homem valoroso sabe que existe o propósito de dar tempo para a sua família, para a sua esposa, para seus filhos. O homem valoroso fala a verdade em casa. Efésios capítulo 4, verso 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Se eu pegar esse texto, eu diria a vocês que o homem valoroso fala a verdade em casa, mais ou menos assim, ó. Portanto, cada um de vocês, homens, devem abandonar a mentira e falar a verdade o tempo todo para a sua esposa, pois todos somos membros um do outro, porque marido e mulher, os dois são uma só carne. Eu concluo essa mensagem dizendo para os irmãos que semana passada eu falei sobre o valor da mulher no lar. Hoje eu falei sobre o valor do homem no lar. E isso, esses dois temas de semana passada e de hoje, nos revela a realidade de um texto bíblico, que eu gostaria que todo homem e toda mulher levasse em consideração a partir de hoje. 1 Coríntios capítulo 7, verso 3. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Então esse texto está dizendo assim, ó: eu tenho como marido, como homem, responsabilidades para com a minha esposa. A minha esposa como mulher tem responsabilidades para comigo. E o meu dever como homem valoroso é cumprir os meus deveres conjugais. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe cada mulher virtuosa, e que o Deus Todo-Poderoso abençoe cada homem valoroso, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Fique em pé no seu lugar, queridos. Eu quero orar pela sua família nesse momento. Se você está com alguém da sua casa aí, você vai abraçar a sua família. Eu vou pedir para a pastora Renata vir aqui à frente. A banda pode ficar, tá? A banda pode ficar aí mesmo, com a sua família, que eu vou fazer a oração daqui e eu vou encerrar o culto. Quantos entenderam essa palavra, diga amém. As mulheres que entenderam essa palavra, diga amém. Amém. Os homens que entenderam essa palavra, diga amém. Amém. Glória a Deus. E assim nós vamos seguindo e nós vamos prosseguindo em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família, porque família é isso aqui, ó. Família, a minha é essa. Eu, a pastora, os meninos, nós somos perfeitos? Longe disso. Mas nós temos procurado ser uma família exemplar. Não pelo aspecto de eu ser pastor, não.
Pelo aspecto, porque eu preciso ser um exemplo para ela precisa ser um exemplo para mim, nós precisamos ser um exemplo para eles, e eles têm que ser um exemplo para nós, porque eles vão ganhar vida, vão ganhar voo no dia de amanhã. Então, você também é uma família exemplar. Eu sei que você não é perfeito, sei que sua família não é perfeita, mas eu sei que sua família é exemplar. Pode ser uma família muito exemplar. Amém? Amém. Então eu quero que você feche seus olhos agora, aí em unidade com a sua família, eu quero orar por você. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus de Nazaré, eu coloco diante do Senhor cada família, cada lar, eu coloco diante do Senhor cada casa, cada casamento, cada marido, cada esposa, cada filho, filha. Pai, eu declaro sobre todos que estão aqui na igreja hoje, sobre os que estão nos vendo pela internet, eu declaro a tua bênção. Pai, essa palavra vai chegar a alcançar milhares de pessoas, e eu creio, Pai, que essa palavra vai ajudar muitos homens a valorizar, a ser homens valorosos em áreas da vida que foram citadas aqui, porque falamos de base bíblica, e o Senhor opera quando nós vivemos a tua palavra. Pai, derrama a tua unção, unção renovadora. Renova, Pai, a tua casa, renova as casas das pessoas que estão aqui nessa noite, renova o casamento, renova o relacionamento de pais com filhos e filhos com pais. Eu declaro a tua bênção agora, e eu profetizo que nessa noite, tanto aqui ou pelas redes sociais, levantar-se-á um exército de homens valorosos, Pai, que fazem a diferença em suas casas, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus, dá um abraço aí na sua família. Deus abençoe você. Eu vou te dar a bênção apostólica agora em nome de Jesus. Amo vocês, viu? E... Deus abençoe em nome de Jesus, viu? Vamos encerrar o culto aqui mesmo? Faz assim com as suas mãos, eu quero abençoar você. Que o grande amor de Deus e a graça consoladora do Espírito Santo seja com cada um de vocês e com cada família, permaneça essa bênção hoje e para todos sempre. Amém e amém. Beijo no coração de todos. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Domingo eu anuncio o tema da próxima pregação da quarta-feira que vem. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus, meu amor.